Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de função modular. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Gente, exemplo 6. Construir o gráfico da relação módulo de y é igual a módulo de x. Nerk, você falou relação? Isso aqui não é uma função? Não, não é função. A gente vai ver já já por que não é função. Mas guarda essa informação. Gente, como é que eu faço essa bagaça? De novo, eu vou ter que dividir em casos. Em quantos casos? Em 2 casos? Não, em 4 casos. Por quê? Porque você não sabe quando y é positivo, nem quando ele é negativo. Mesma coisa com x. Você não sabe quando que o x é positivo, nem quando ele é negativo. Por conta disso, a gente vai ter 4 casos, que a gente já vai explicar. Eu quero que você note, pessoal, que o y e o x, eles são positivos em algumas áreas e negativos em outras áreas. Então, por exemplo, o eixo y, ele é positivo acima do zero e negativo abaixo do zero. O eixo x, ele é positivo à direita do zero e negativo à esquerda do zero. Por conta disso, vamos ter 4 regiões, que vão ser primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Importantíssimo saber disso. Gente, no primeiro quadrante, o que acontece? O y é positivo e o x também é positivo. Olha só, primeiro quadrante, o x é maior que zero e o y é o quê? Maior que zero. No segundo quadrante, pessoal, o que acontece? O y é maior que zero, mas o x é negativo, ou seja, x menor que zero e o y é maior que zero. No terceiro quadrante, pessoal, que é esse aqui, é tudo negativo, ou seja, tanto o x quanto o y são o quê? Menores que zero. E finalmente, pessoal, no quarto quadrante, o que a gente tem? O x vai ser maior que zero, mas o y vai ser o quê? Menor que zero. Ufa, Nerk, quanta coisa! Pois é, então a gente vai ter 4 situações distintas. Vamos ver então? Continuando, pessoal, vamos construir o gráfico da relação módulo de y é igual a módulo de x. Gente, no primeiro quadrante, a gente viu que o x é maior que zero e o y é maior que zero. Vamos usar a definição de módulo? Qual que é a definição de módulo? Se os caras são positivos, tira o módulo e um abraço. Lembra disso? Pois é, gente. Olha só, esse cara é positivo e esse cara também é positivo. Conclusão, eu tiro o módulo dos dois. Concorda? Então vai ficar aqui y é igual a x. Está aqui o primeiro caso no primeiro quadrante. Pessoal, no segundo quadrante, melhor dizendo, o que a gente vai ter? O x menor que zero e o y maior que zero. Opa! O que a gente vai fazer? O y, pessoal, ele é maior que zero. Concorda? Concorda. Se ele é maior que zero no segundo quadrante, o que a gente pode fazer? Só jogar o módulo fora. Tá aqui, ó. Joguei o módulo fora e ficou o quê? Ficou y. E, gente, o x é menor que zero no segundo quadrante. Pela definição de módulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara e multiplicar por menos 1. Ou seja, ficar menos x. Beleza? Terceiro quadrante, pessoal. O que vai acontecer? O x vai ser menor que zero, mas o y vai ser menor que zero. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai multiplicar os dois caras por menos 1. Lembra disso? Quando o cara é negativo, pega esse cara e multiplica por menos 1. Então vai ficar que menos y é igual a menos x. Tá aqui, ó. Menos y é igual a menos x. Mas, gente, vocês concordam comigo que se eu tenho menos y e menos x, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1? Que não altera absolutamente nada? Concorda. Então, pessoal, isso aqui vai ficar a mesma coisa que y igual a x. Peguei os dois lados, multipliquei por menos 1. Então, no terceiro quadrante, vai ser exatamente a mesma função que a gente tem no primeiro quadrante. Exatamente. Quarto quadrante, pessoal. No quarto quadrante, o x é maior que zero, mas o y é o quê? Menor que zero. Ou seja, o y vai ficar negativo. Lembra? Se o cara que está dentro do módulo é menor que zero, o que a gente faz? Pega esse cara, multiplica por menos 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o y do módulo. Só que eu vou multiplicar aí o y por
Menos 1. Então vai ficar aqui menos y é igual ao quê? X. Por que x? Porque x é maior que zero. Quando x ou qualquer outra coisa é maior que zero, o que eu faço com essa coisa? Tiro ela do módulo e um abraço. Não preciso fazer nada. Então vai ficar aqui menos y é igual a x. Beleza? Beleza. Gente, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Para quê? Para deixar igual à segunda função. Olha só. Você concorda que se eu multiplicar os dois lados por menos 1 não altera? Pois é. Então vamos lá. Vai ficar y é igual a menos x. Concorda? Que é a mesmíssima coisa que isso. Eu apenas peguei tudo isso, multipliquei por menos 1. Cheguei em y é igual a menos x. O que eu quero que você perceba agora? Que a função do quarto quadrante é exatamente a mesma do segundo quadrante. Que legal. Outra coisa, gente. Aqui nós temos, então, duas funções. Vai ter a mesma função no primeiro e no terceiro, e vai ter uma outra função no segundo e no quarto. Então, a gente vai ter duas funções no mesmo gráfico. Outra coisa importante também, gente. Tá vendo y igual a x? Você pode jogar dados no gráfico e obter o desenho da função. Normalmente, igual que a gente já aprendeu na aula de função. Mas esse tipo de função, y igual a x, é muito batida. Você praticamente tem que ter essa função de cabeça, porque ela cai muito em vestibular. Não só nessa situação, mas também porque você vai usar, por exemplo, em função inversa. É importantíssimo, essencial, que você tenha de cabeça o desenho dessa função. Gente, y igual a x é o quê? É a bissetriz dos quadrantes o quê? Ímpares. E y igual a menos x é o contrário. Bissetriz dos quadrantes pares. Olha só, o que é quadrante ímpar e o que é quadrante par? Vamos voltar um pouquinho? Aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem primeiro quadrante, terceiro quadrante? São quadrantes o quê? Ímpares. 1 e 3. 1 e 3 são ímpares. E 2 e 4, quadrantes pares. Então, o que acontece? Quando a gente tiver... Agora vamos voltar um pouquinho mais. Sim. Quando a gente tiver y igual a x, essa função, pessoal, vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante exatamente no meio. E essa outra função, y é igual a menos x, também vai cortar o segundo e o quarto quadrante, mesma coisa, exatamente no meio. Por conta disso, o gráfico da relação módulo de y é igual a módulo de x, é esta bagaça, parece um x. Agora, a pergunta que não quer calar. Nerk, você colocou esta bagaça no gráfico, não colocou? Coloquei. Então, se você colocou essa bagaça no gráfico, esta bagaça é uma função. Estou errado? Infelizmente está errado. Vou falar por quê. Gente, nem tudo que você coloca num gráfico é função. Cuidado com isso. O que é função? Para ser função, todo x pertencente ao conjunto de partida tem que corresponder a um único elemento do conjunto de chegada. Lembra disso? Lembra, é a nossa primeira aula de função. Um outro jeito de você ver se um negócio é ou não função é traçar retas paralelas ao eixo y. Você vai ver que se eu, por exemplo, traçar uma reta aqui paralela ao eixo y, você vai ver que essa reta vai cortar duas vezes o gráfico, concorda? Concorda, vai cortar num ponto qualquer aqui e vai cortar num ponto qualquer aqui embaixo. O que eu quero que você note, pessoal? Que para o mesmo x eu vou estar tendo o quê? Dois y's diferentes. Ou seja, não é função. Nerk, quando uma coisa não é função, como é que eu chamo? Relação. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Esse é um caso de uma relação que não é função. Beleza, pessoal? Valeu então.